O Corinthians pode estar prestes a ver uma das histórias mais impressionantes do futebol brasileiro nos últimos anos ganhar um novo capítulo. Um jogador que passou pelo clube, perdeu espaço, foi praticamente descartado e saiu sem deixar grandes saudades está muito perto de assinar com um dos maiores clubes do planeta. E o valor da negociação impressiona. Estamos falando de aproximadamente 280 milhões de reais. Sim, um atleta que vestiu a camisa do Corinthians, não conseguiu se firmar e agora pode se tornar reforço do Manchester United. Mas será que o Corinthians errou ao abrir mão desse jogador? E será que essa é mais uma oportunidade perdida que vai gerar debate entre os torcedores? Porque quanto mais você conhece essa história, mais ela chama atenção. E tem um detalhe que muda completamente a forma de enxergar essa trajetória. Fica até o final porque existe um ponto nessa negociação que muitos torcedores ainda não perceberam. A trajetória de Ederson é uma daquelas que mostram como o futebol pode mudar completamente em poucos anos. Hoje ele está sendo convocado para a seleção brasileira e está muito perto de fechar com o Manchester United. Mas nem sempre foi assim. Muito pelo contrário. Antes de chegar a esse nível, ele passou por momentos difíceis e por vários obstáculos. Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Ederson começou sua formação no Desportivo Brasil, mas foi no Cruzeiro que ele ganhou projeção nacional. Na época, o clube mineiro enfrentava uma enorme turbulência e brigava contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2019. Mesmo em um cenário complicado, o volante começou a chamar a atenção, só que a passagem dele pelo Cruzeiro terminou de forma conturbada. O jogador entrou na justiça contra o clube por atrasos salariais, venceu a ação, ficou livre no mercado, e foi justamente nesse momento que apareceu o Corinthians. A chegada ao timão gerou expectativa, principalmente porque ele começou muito bem. Nos 5 primeiros jogos pelo Corinthians, marcou 3 gols. E não foram gols em partidas sem importância. Eles aconteceram justamente na reta decisiva do Campeonato Paulista. Parecia o início de uma grande história. Parecia que o clube tinha encontrado mais uma peça importante para o meio-campo, mas o roteiro mudou rapidamente. Depois daquele começo promissor, o rendimento caiu. O espaço dentro da equipe começou a diminuir, as oportunidades ficaram cada vez mais raras, e o jogador passou a ficar encostado. O que parecia uma aposta de futuro acabou virando um problema dentro do elenco. E é justamente aqui que a história começa a ficar interessante, porque enquanto muita gente acreditava que Ederson dificilmente conseguiria recuperar seu melhor futebol, a carreira dele estava prestes a dar uma reviravolta gigantesca, uma mudança que poucos imaginaram na época. Mas antes de continuar, se você gosta de conteúdo sobre o Corinthians sem enrolação, se inscreve no canal porque aqui a gente acompanha tudo o que acontece dentro e fora do timão. Agora presta atenção no que aconteceu depois. Sem espaço no Corinthians, Ederson foi emprestado ao Fortaleza. E foi lá que tudo mudou. O Fortaleza vivia um dos momentos mais importantes da sua história recente. O clube crescia no cenário nacional, montava equipes competitivas e começava a chamar a atenção de todo o Brasil. Foi nesse ambiente que Ederson reencontrou seu melhor futebol. Ele voltou a jogar com confiança, passou a participar mais das partidas, mostrou intensidade, marcação forte, chegada ao ataque e principalmente regularidade. Foram gols importantes, assistências, boas atuações e uma evolução evidente. Aquele jogador que parecia sem espaço no Corinthians começou a despertar interesse novamente. Só que agora não era apenas no Brasil. Clubes de fora começaram a observar seu desempenho. E aí veio uma oportunidade que mudaria sua carreira para sempre. Em 2022, ele foi vendido para a Salernitana, da Itália. Muita gente imaginou que seria apenas mais um brasileiro tentando espaço na Europa. Mas aconteceu algo diferente. Muito diferente. Ederson se adaptou rapidamente, mostrou personalidade e chamou atenção dentro de um dos campeonatos mais difíceis do mundo. A evolução foi tão rápida que logo surgiram interessados maiores. E aí aconteceu outro salto importante. Ele foi contratado pela Atalanta, um clube conhecido justamente por desenvolver jogadores e potencializar talentos. Foi lá que seu futebol atingiu um novo patamar. Enquanto muitos ainda lembravam daquele jogador que perdeu espaço no Corinthians, a realidade na Europa era completamente diferente. Ederson virou peça fundamental. Passou a enfrentar os maiores clubes do continente, se destacou em competições internacionais e começou a entrar no radar da seleção brasileira. Mas o momento mais impressionante dessa história estava guardado para agora, porque a valorização do jogador atingiu um nível que poucos poderiam prever. Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional e confirmadas no Brasil, o Manchester United tem acordo encaminhado para contratar o volante por cerca de 280 milhões de reais. 280 milhões. Vale repetir.
dizer. Um atleta que não conseguiu se firmar no Corinthians agora está próximo de vestir uma das camisas mais pesadas do futebol mundial. E isso inevitavelmente gera uma pergunta. O Corinthians realmente avaliou errado o potencial de Ederson? Ou ele simplesmente precisou de tempo para amadurecer? Essa discussão certamente vai dividir opiniões entre os torcedores, porque existem argumentos dos dois lados. É verdade que o jogador não conseguiu manter regularidade quando esteve no clube. Também é verdade que ele recebeu oportunidades. Mas é impossível ignorar o que aconteceu depois. A evolução dele foi gigantesca. E os números mostram isso. O futebol apresentado atualmente é muito superior ao daquela época. Só que existe mais um detalhe importante nessa história. Enquanto a negociação com o Manchester United avança, Ederson recebeu uma notícia ainda mais especial. Ele foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. A oportunidade surgiu após o corte de Wesley. O lateral sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante amistoso da seleção. E Carlo Ancelotti optou por chamar mais um meio-campista em vez de convocar outro lateral. A escolha foi justamente Ederson. Olha o tamanho da virada. Há alguns anos ele era um jogador sem espaço no Corinthians. Hoje está indo para uma Copa do Mundo, próximo de fechar com o Manchester United, e vestindo a camisa da seleção brasileira. Uma trajetória que poucos imaginavam. E talvez essa seja a principal lição dessa história. Nem todo jogador explode imediatamente. Nem todo talento aparece no momento esperado. Alguns atletas precisam encontrar o ambiente certo, o treinador certo, a confiança certa. E quando isso acontece, a carreira pode mudar completamente. Na minha opinião, essa história mostra que o futebol é muito mais complexo do que simplesmente dizer se um jogador deu certo ou deu errado. Ederson não conseguiu render o esperado no Corinthians. Isso é fato, mas também é fato que ele evoluiu absurdamente depois. E hoje se tornou um dos meio-campistas brasileiros mais valorizados do futebol europeu. Agora eu quero saber sua opinião. O Corinthians errou ao não apostar mais em Ederson? Ou a saída dele era inevitável naquele momento? Comenta aqui embaixo porque esse assunto promete gerar muita discussão entre os torcedores. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui no Timão Atual você acompanha as principais notícias do Corinthians sem enrolação e com opinião.